Diego segue conosco hoje também apresentando um convidado aqui para a gente conversar juntamente com o ouvinte da Nova Brasil, né, Diego? É isso, Nonato. Já está com a gente na linha o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, gentilmente atendeu o nosso convite. Senador, bom dia, bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil FM. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador, nos próximos dias o senhor vai protocolar no Senado um requerimento para a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na condução daqueles inquéritos do Supremo Tribunal Federal que ficaram conhecidos como inquéritos das fake news e das milícias digitais, ambos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O senhor, desde 2019, já tentou avançar aí com algumas CPIs com teor semelhante, digamos assim, a chamada CPI da Lava Toga, que ficou assim conhecida, tinha como signatário inicial e autor o senhor, mas essa CPI foi engavetada por pelo menos 3 vezes. O senhor realmente acredita que o Senado vai conseguir vencer a pressão e fazer um trabalho sério, independente, que nada tem a ver com o clima do 8 de janeiro de 2023, mas que olha para o Supremo Tribunal Federal com alguma visão crítica, senador? Sim, eu acredito que é possível, até porque aconteceu ao longo desses últimos 5 anos um amadurecimento dessa leitura de que existem figuras no Supremo Tribunal Federal que extrapolam suas atribuições. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem vantagens com relação aos múltiplos pedidos de impedimento que já tramitam ou estão paralisados no Senado. Nós temos seguramente mais de 100 pedidos de impeachment de ministros do Supremo que nunca foram despachados e não serão, porque por regimento eles dependem da vontade monocrática do presidente da Casa. Já a CPI, tendo o fato determinado e o número de assinaturas, ela tem que ser instalada. E quem diz isso é o próprio Supremo. Fez isso, por exemplo, na CPI da Covid, muito recentemente. Então, acredito que nós teremos um instrumento para que esse trabalho de fiscalização, de transparência, seja concretizado e a gente possa fugir dessa disputa de narrativas vazias. De um lado, alguém que diz que existe uma tentativa de golpe permanente, e por isso eu preciso de um xerife geral da nação exercendo uma função de polícia no Supremo. E do outro, aqueles que dizem que qualquer decisão judicial passou a ser um ato de perseguição. Se a gente tiver transparência e os dados abertos para que todos, a imprensa, a sociedade, o Congresso possam conhecer, acredito que ele vai dar um passo adiante e vai aprimorar as instituições e corrigir eventuais abusos. O senador, tem muita gente que, de algum modo, critica algumas vezes a atuação do Supremo Tribunal Federal, entendendo que em alguns momentos ele ultrapassa as suas ações, as suas deliberações, e às vezes entra numa seara, por exemplo, do Legislativo. E aí fica uma pergunta, o senhor entende que há essa disposição do Supremo de muitas vezes acabar atuando como um legislador, ou isso só ocorre porque o Legislativo também não faz a sua parte? Como é que o senhor vê isso? Veja, existe um mecanismo de compensação entre os poderes, né? Quando um poder falha ou se excede, o outro tem condições de fazer os ajustes e correções. Mas o que a gente vem presenciando nos últimos anos, de forma muito assintosa, muito acelerada, é uma invasão arbitrária de integrantes do Supremo Tribunal Federal de atribuições que são, seja do Executivo ou do Legislativo. E não interessa se isso eventualmente está coberto por um manto de boas intenções. A gente teve agora, muito recentemente, acho que deve ter 5 dias, uma decisão do ministro Gino, abrindo crédito extraordinário para combate aos incêndios. Ora, é claro que é preciso abrir crédito extraordinário, mas o papel é do Congresso, mediante provocação do Executivo, não é do ministro Gino. O ministro Gino determinou reunião de bombeiros, convocação de pessoas. Ele acha que ainda está vestindo o terno de governador, talvez. A gente tem que sair desse voluntarismo. A gente precisa que as instituições sejam fortalecidas para que elas funcionem bem e prestem um serviço para a sociedade. Que quando eu começo a empoderar figuras individuais, a criar xerifes gerais, ou agora um bombeiro geral da nação, eu prejudico as instituições, eu prejudico a democracia. Então, acho que um trabalho sério, cuidadoso, de fiscalização e de transparência vai ajudar a construir soluções para que a gente tenha talvez uma legislação ainda mais clara, definindo atribuições e limites,
Tem que lembrar, o Supremo Tribunal Federal não tem corregedoria, o Supremo Tribunal Federal não tem que submeter as decisões do Conselho Nacional de Justiça, e ele claramente não exercita nenhum tipo de autocontenção. Então, é importante criar mecanismos, e acho que a CPI é o caminho mais viável dentro daquilo que a Constituição nos permite. Senador Alessandro, em relação a essa questão da atuação do Legislativo na atual crise climática que a gente vive, essas queimadas, a gente noticiou agora há pouco o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando que precisa se evitar o populismo legislativo. Na sua visão, é preciso endurecer as regras e as punições para quem é responsável por essas queimadas, como vem sugerindo o Executivo, e o Legislativo está disposto a fazer isso, a essa discussão? Seguramente você vai ter um debate, né? Em que limite você tem, do seu ponto de vista de criação de mais áreas de reserva ou de punições ainda mais duras, porque as punições já existem. Existe uma falha do Executivo na fiscalização, na identificação de possíveis crimes e na punição desses criminosos. Essa falha não é do Legislativo. Eu desconheço algum tipo de solicitação, por exemplo, de recursos para combater os incêndios que não tenha sido atendida pelo Congresso. Então, existe um caminho, hoje em dia, muito cômodo, muito fácil, confortável, de esconder os próprios erros jogando pedra no Congresso Nacional. Como se existisse ali, de fato, você tem algumas pessoas de uma bancada específica que são contrárias a medidas de maior proteção ao meio ambiente, mas elas não são majoritárias. Você não tem nenhum tipo de legislação que facilite o que está acontecendo no Brasil. Pelo contrário. Então, acho que o Executivo tem que vestir uma sandália de humildade, reconhecer que não fez ao longo desses 2 anos um trabalho bem feito, que existem carências. Você, por exemplo, não teve concurso público para preencher vagas no número suficiente. Você não teve a definição na peça orçamentária de recursos suficientes para fazer esse combate aos incêndios e para prevenir essa situação, porque nada do que está acontecendo é surpreendente. Surpreende o tamanho, talvez, mas as ocorrências de falta de chuvas, de secas e, consequentemente, de um número muito maior de queimadas, ela era toda prevista pelos cientistas e o Executivo não conseguiu atender suficientemente. Eu acredito que agora, como infelizmente se torna a regra no Brasil, ainda vai correr atrás do leite derramado, tentar diminuir danos, mas também nesse momento é preciso ter muito cuidado e muita transparência, porque eu não posso sair abrindo crédito extraordinário de qualquer forma, liberando requisitos e licitações, fazendo compras aceleradas, daqui a pouco eu tenho Tribunal de Contas apontando superfaturamentos e fraudes. Esse também é um roteiro comum no Brasil. Então a gente tem que ter muito cuidado para ter velocidade, o Executivo dispõe de ferramentas para fazer isso e o Congresso seguramente vai dar todo o apoio. Senador, rapidamente, uma última questão. Diante dessa dualidade que a gente vive no país, já não é de agora, o senhor se apresenta como alguém que quer apurar questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal e logo imediatamente é taxado como alguém que apoia o golpismo e os terroristas do 8 de janeiro. Inclusive, enquanto essa entrevista acontece, já tem gente fazendo comentários nesse sentido. Então eu pergunto ao senhor, o senhor é a favor do que aconteceu no 8 de janeiro e qual a sua visão sobre aqueles que defendem, por exemplo, o fechamento do Supremo Tribunal Federal? Evidentemente eu sou contrário. Assim, a independência incomoda aqueles que enxergam a política como se fosse uma torcida de futebol. Se é o meu time, vale gol de mão. Se é o adversário, ele nunca vence com mérito. A gente tem que sair dessa fase meio infantil da política, que talvez as redes sociais tenham agravado. A independência e a qualidade do trabalho técnico é que vai favorecer a democracia. O 8 de janeiro foi um ato de violência que é, de certa forma, o ápice de uma tentativa de golpe. O Brasil passou, na minha visão, por uma tentativa de golpe de Estado. Teve uma série de condutas concatenadas nesse sentido. Mas isso não justifica e nunca vai justificar que eu tenha centenas de pessoas processadas de uma forma totalmente atropelada, com a aplicação de penas draconianas, elevadíssimas, e com cautelares não transparentes, inclusive com censura prévia de conteúdos, o que é obviamente inconstitucional. Então, separar as coisas, ter um pouco de aquilo que a gente chama popularmente de adultos na sala, talvez favoreça o Brasil a virar essa página. Porque essa polarização, ela só serve para esconder os erros de cada lado. Porque quando eu posso jogar pedra nas golpistas, eu não tenho que responder às minhas falhas com relação ao combate à corrupção, às minhas falhas com relação ao combate aos incêndios.
Então, é muito claro que a gente precisa avançar nisso. E imagino que uma conduta mais séria, responsável, equilibrada, vai favorecer. Mesmo que no primeiro momento você tenha esse tipo de ataque, faz parte. Eles têm uma plateia cativa e eles querem sempre conservar isso. Senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que gentilmente atendeu o nosso convite do jornalismo da Nova Brasil na manhã desta quarta-feira. Senador, muito obrigado, um ótimo dia e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Perfeito, Diego. Obrigado. Michele, Nonato, até amanhã. Obrigada ao senador, obrigada ao Diego Amorim, diretamente de Brasília.